Então tá gravando. Sustentabilidade, então, é o tema da aula, né? Igual eu tava falando. E é muito atual o tema, é muito importante para a prova do Enem. E quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também de desenvolvimento sustentável, que é outro termo também que a gente escuta bastante. E quando a gente pensa em sustentabilidade, assim, de primeira, no que a gente pensa é relacionado à sustentação, né? Sustentabilidade, sustentação, preservação da natureza. A gente pensa primordialmente na questão do meio ambiente, né? Então a gente pensa em atividades, ações e estratégias que são ecologicamente corretas. Então, no que a gente pensa, o que é sustentável é ser ecologicamente correto. E essa definição, ela não está errada, porque a sustentabilidade está relacionada muito a isso. Tipo, você não consegue ser sustentável se você não preservar a natureza. Só que a gente vai entender, principalmente quando a gente entender o desenvolvimento sustentável, que ele é muito mais complexo do que isso. Porque não adianta você só preservar a natureza para você garantir esse desenvolvimento. E foi em 91, 87, agora não sei a data exatamente, que foi trazido pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. E o que foi explicado do que é o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ou seja, você se desenvolver de forma sustentável é você conseguir atender às suas necessidades, né? Sem que você vá comprometer o mundo, né? Os recursos naturais, a própria população, a se desenvolver no futuro. Então é você ter essa empatia com o futuro. Só que, tipo, beleza, então é isso. Fácil, né? De boa, beleza, faz sim, é só a gente pensar. Só que não é exatamente assim. Porque o desenvolvimento sustentável faz com que a gente tenha que abrir mão de certos aspectos sociais. A gente tem que ter um equilíbrio entre a questão do meio ambiente, a economia e a sociedade. Ou seja, a gente precisa se desenvolver economicamente, sim, para se desenvolver de forma sustentável, só que sem que isso comprometa o meio ambiente e que sem que isso comprometa as questões sociais, as questões culturais. Então, tem que ter equilíbrio entre esses fatores. Então, você começa a perceber que essa sustentabilidade, esse desenvolvimento sustentável, é uma relação complexa, não é uma relação simples. É só fazer isso e acabou. Exatamente porque fazer isso, né, conseguir um equilíbrio entre a economia, o meio ambiente e a sociedade, vai desafiar a forma como a gente se desenvolve hoje e já se desenvolve, né, há um tempo, a partir da Revolução Industrial e tudo aquilo, parte do capitalismo, né, a gente vem se desenvolvendo de uma forma muito diferente do que é o necessário, que é o sustentável. Então, o que eu quero dizer com equilíbrio entre esses três fatores é, por exemplo, você, você é um fazendeiro e tem uma produção de agronegócio, e você desmata toda a Amazônia para poder produzir. E economicamente você está top lá para você está lucrando, você está ganhando dinheiro, só que você está acabando com os recursos naturais que vão trazer diversos efeitos negativos para o ecossistema e para gerações futuras, né? Então, por mais que você esteja assim se desenvolvendo economicamente muito, você tem que pensar também na questão ambiental. Então, você tem que abrir mão um pouco dessa sua prioridade econômica e pensar na questão ambiental. Da mesma forma que se essa produção agropecuária que você faz, você tem uma mão de trabalho análoga à escravidão, que é uma coisa que acontece bastante no campo, né? Não análoga à escravidão, mas sim, você tem um aumento, atualmente você tem um aumento do trabalho escravo no campo, no Brasil, por exemplo, e isso não é nada, isso é tipo uma questão social péssima. E tipo, se você vai criar uma sociedade, vai se estruturar uma sociedade na base em que o trabalho é a partir da violência, a partir de modelos escravistas, o Brasil mesmo sabe bastante que isso não é bom e não traz uma condição.
de desenvolvimento para a sociedade no futuro. Isso é um atraso, isso dá problemas estruturais. Então, todos esses fatores têm que ser pensados para que a geração futura consiga também se desenvolver e viver num mundo em que as coisas estejam cada vez melhores, né? Você tem a natureza, você tem a justiça social e você tem uma economia funcionando. Então, pensar o desenvolvimento sustentável é bastante complexo. E é pelo fato dele ser bastante complexo, difícil e mudar o pensamento, né, que você tem há anos já diferentes conferências mundiais que tentam pensar essa sustentabilidade e elas precisam acontecer cada vez mais, porque a gente não tem cumprido as metas que a gente tem colocado. A primeira conferência ambiental do mundo foi a Conferência de Estocolmo, em 72, ou seja, já tem um bocado de tempo, né? E ela é bastante importante exatamente por ter sido a primeira conferência ambiental no mundo. Então foi a primeira vez que você teve países e estados que se uniram por conta da causa ambiental. Ou seja, eles falaram, putz, tá começando a dar merda aqui. A gente tá emitindo muitos gases de efeito estufa, essas coisas, a ciência tá percebendo isso, extração de recursos naturais. Isso pode ser ruim pra gente e pro futuro. Só que, tipo, em 72 as coisas não estavam tão desenvolvidas como elas estão hoje, né? E também, não só em questão de desenvolvidas no sentido de estarem fudendo com a natureza e com a sociedade, mas no sentido também do que fazer, de como resolver. Então, a principal questão da Conferência de Estocolmo é exatamente pelo fato dela ter sido a primeira. Então, ela tem as suas soluções e tal, mas é necessário que aconteça em 92, depois a Rio 92 ou Eco 92. Tem vários nomes, mas eu peguei esses assim que eu achei melhor para a gente se localizar. A Eco 92, então, acontece em 1992. E diferente da Conferência de Estocolmo, em que a situação é mais antiga, né, são 20 anos depois, você começa a perceber que aquilo que antes era considerado problemas locais começa a se tornar global. Então, você tem países se desenvolvendo que também começam a trazer esses poluentes e serem extremamente impactantes de forma negativa para o meio ambiente. Então, quando tudo se começa a tornar global, você vê que não são problemas específicos que a gente vai resolver com isso e aquilo. Você teria que mudar o modelo vigente de desenvolvimento. Então, é em 92 que a ideia de desenvolvimento sustentável ganha sua força. O modelo vigente, né, de consumo, de alta produção e consumo, de ir atrás do lucro, né, um modelo capitalista, ele não conseguiria se autossustentar nos próximos séculos. Então você precisa alterar ele para que ele seja sustentável. Então é proposto uma Agenda 21, né, que seria metas que os países deveriam cumprir, de preservação ambiental, desenvolvimento sustentável e inclusão social. Então você tem as pautas sociais já junto às pautas ambientais, porque igual a gente falou, é uma questão complexa. Não adianta você querer se desenvolver preservando o meio ambiente, mas utilizando uma mão de obra escrava, porque isso não vai garantir um desenvolvimento para gerações futuras nem para a sua geração atual. Em 97, a gente tem o protocolo de Kyoto, que tem relação com a emissão dos gases de efeito estufa, e eu trouxe isso para a gente dar importância sobre essa questão dos gases. Nossa, obrigada, Gabriel. Valeu, viu? Depois eu olho aqui no final da aula. Voltando aqui. Eu coloquei a questão do protocolo de Kyoto porque ele tem relação com a questão das emissões de gases de efeito estufa. E é uma questão que a gente vai falar mais na frente, durante a aula, que é um ponto muito chave assim nessa questão de sustentabilidade e de problemas negativos ambientais, porque ele está muito presente desses impactos negativos, assim, desses problemas que a gente tem, o aquecimento global, os problemas vigentes. Então, o protocolo de Kyoto ele traz como uma meta de redução de emissão de gases para os países desenvolvidos, principalmente, que eram os países que ultrapassavam essa meta do que seria ideal. E aí você até cria uma política de crédito de emissão. Então, por exemplo, um país que ultrapassa 2% daquela meta de emissão, ele poderia comprar crédito de um país que fica bem abaixo da meta de emissão, sabe? E aí isso acontece, só que, tipo assim, você tem países que não entram nesse acordo, eles não estão nem aí para a questão
da emissão de gases de efeito estufa, exatamente porque eles não pensam de forma sustentável, e sim de forma estritamente capitalista. Então, os Estados Unidos, por exemplo, muitas dessas convenções ambientais, ele não ratifica os acordos porque ele fala, isso vai prejudicar a minha economia, então eu não vou participar. É o pensamento estritamente capitalista, não é só dos Estados Unidos, esse pensamento, igual a gente falou, a gente pode pensar em cada dono de propriedade, porque a gente tem esse modelo vigente de sociedade e de desenvolvimento extremamente pensado em lucro e consumo e etc. E aí, em 2002, você tem a Rio mais 10, porque como teve a Rio 92, aí eles se comprometeram a ter essa reunião mais a cada 10 anos, porque viram que essa é uma pauta que precisa ser discutida. Então é a Rio mais 10, só que ela não aconteceu no Rio de Janeiro, ela aconteceu, eu esqueci onde foi. Mas, tipo, aí já é em 2002. E retomou a necessidade de cumprir a Agenda 21. Então, aquilo que tinha sido proposto 10 anos atrás era importante ainda 10 anos depois, porque não havia sido cumprido. Então, você vê que o problema, a galera não muda da cabeça a ideia de como se desenvolver, etc. E, além disso, a Rio+10 ela consegue também trazer mais problemáticas, né? Porque a partir do que a ciência vai desenvolvendo, que as pessoas vão percebendo, vão entendendo que tem mais problemas para resolver. Então, você tem questões como, por exemplo, o abastecimento de água, que é um problema que precisa ser erradicado. Não, no caso, né, precisa ter um abastecimento de água equalitário, né, tá certo? Com maior igualdade, porque é um problema que tem sido um empecilho para esse desenvolvimento sustentável. Então, uma das produções, né, da Rio+10 foi até um acordo de metas para conseguir com que mais populações do mundo tenham abastecimento de água potável e etc. E eu estou mostrando isso exatamente para mostrar para vocês como que, ao longo dos anos, a situação foi se complexando. Ao invés de ir melhorando, foi ficando mais complexa. Porque quanto mais a gente se desenvolve no mundo, a gente está se desenvolvendo e gerando lucro e ganhando dinheiro, e mais a população, esses países querem ir em busca disso, né? E cada vez fica mais difícil. A gente compromete mais as gerações futuras, compromete a nossa geração atual, vai utilizando os recursos naturais, vai fazendo tudo isso, e aí começa a precisar de mais e mais ações para que isso mude. E em 2012 a gente teve a Rio+20, que reforçou o compromisso dos estados com o desenvolvimento sustentável. Só que, tipo assim, pensa que foi 20 anos depois da Agenda 21. E a Agenda 21 não tinha sido cumprida. Você não teve efeitos melhoras, etc. Então foi necessário criar uma nova agenda, né? Pensar um novo projeto. Porque, não só porque. Não, primeiro porque não deu certo, então vamos mudar, né? Já tem 20 anos. Por que agora iria dar certo? E segundo, porque, igual eu falei, a situação vai ficando cada vez mais complexa. Então, para pautar essas novas metas, eles meio que fazem um questionamento, né? Aquela coisa meio assim, qual o futuro que a gente quer? O que a gente quer no futuro? E a partir do debate do que a gente deseja do futuro e da sociedade no futuro, é que a gente pensa quais são os nossos objetivos. É exatamente aquilo que a gente quer ver nas próximas gerações, que é o que a gente tem que se objetivar. Então, a partir dessa reunião, você tem a formação da Agenda 2030, que são os objetivos em que todos esses países precisariam ter como foco para garantir o desenvolvimento sustentável, que são esses aqui, da Agenda 2030. Fiquem tranquilos, não precisam decorar nada, não, tá? Esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Organizações das Nações Unidas. Que é uma coisa que, se você olha, é feito mesmo assim de um jeito super fofinho e tipo simples, ó, erradicação da pobreza, uhul. E eu acho que o intuito mesmo é mostrar esse olhar de que tipo são coisas boas e que vão dar certo. E a partir do momento que você tem isso como objetivo, todos eles, de forma conjunta, você pode garantir o desenvolvimento sustentável. E essa ideia de pensar eles de forma conjunta é extremamente importante para a proposta, porque não adianta você pensar um
se você não pensa outro, se você coloca em detrimento outros fatores, porque é aquilo que a gente falou do equilíbrio entre os diferentes fatores da economia, da sociedade e do meio ambiente. Então, você precisa pensar em todos esses objetivos como um todo. E não só isso, mas que é o que eu acho mais difícil, é que o mais importante seria se toda a sociedade mundial pensasse, colocasse e pautasse esses objetivos de desenvolvimento como um norte para os próximos anos, né? E o intuito seria, né, para até 2030. E todo mundo pensando junto, seria muito mais fácil da gente conseguir ir atrás de soluções. Só que, igual a gente comentou, para todo mundo fazer isso, todo mundo teria que abrir mão do modelo atual de desenvolvimento capitalista. Só que você acha que o cara que produz e que está ganhando dinheiro, e que está ganhando dinheiro, e que está ganhando dinheiro, que é dono de propriedade, que desmata, que abusa dos direitos trabalhistas, que faz tudo isso e que tá ganhando dinheiro, ele vai abrir mão desse dinheiro dele para poder fazer os objetivos, tipo, cooperar com o desenvolvimento sustentável, ele não vai fazer isso, porque a nossa sociedade, o modelo da nossa sociedade, está dentro de um modelo capitalista que o capitalismo mais propõe e influencia é esse pensamento egoísta e de competição. É você competir para quem é o mais forte, mais rico, que tem mais lucro. Pode falar, Lucas. Não, é que você falando assim, eu só lembrei, né? Que é aquilo. Os caras fazem uma corrida espacial 2.0, mas mudar o meio de produção que eles têm, nunca, né? Exatamente, tipo assim. Eles querem mostrar que eles são os melhores, porque o capitalismo é assim. É você competir um com o outro. Quanto mais você compete, mais você vai produzir, mais você vai tentar produzir, mais você vai desenvolver, mais você ganha dinheiro. Enquanto o cara tá lá indo pro espaço, a gente tá aqui fudido. O Brasil tá fudido. Você tem pessoas numa situação de pobreza, de miséria, que, tipo assim. E é isso, não existe essa distribuição de renda, e ela cada vez menor. E isso faz com que a gente não consiga se desenvolver de forma sustentável. E não porque a gente está poluindo o mundo, mas é porque a sociedade ela não está em equilíbrio, ela não está ornando. E se a gente conseguisse ter esses objetivos como centrais, a gente conseguiria talvez mudar um pouco a situação que a gente está agora. Só que fazer essa mudança de ideologia, que as pessoas pensem, é a coisa mais difícil. E é por isso que é fodido. Porque quem tem o poder, quem tem esse poder para falar, ok, vamos mudar, não quer mudar. A gente que está aqui fazendo a aula no cursinho popular, a gente quer mudar. Só que qual que é o nosso poder de impacto? Então a gente teria que se unir. E para unir, teria que mobilizar todo mundo. Só que, tipo, para mobilizar todo mundo, a gente tem que trazer essa informação, falando, vamos mobilizar por causa disso. Só que quem que dá essa informação com facilidade é quem está no poder. E o poder não quer que isso seja mobilizado. Então é complexo. Tipo assim, e olha que isso aqui vem da ONU, que é a ONU e tal. E nem a ONU consegue fazer isso, tipo assim. Então é foda. É complexo. E é por isso que a gente não é sustentável. Mas mais uma coisa que eu queria falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu vou chamar de ODS, que é a sigla, que é muito legal, e que aí foge um pouco da geografia, que é uma dica que eu tenho para dar para vocês, que é uma dica de ouro, e que eu tentei usar bastante quando eu estava indo fazer o Enem, que é usar eles para redação. Como assim usar para redação? Porque, igual eu falei, tipo assim, a forma como eles são escritos e tal é bastante generalizada. Então, por exemplo, erradicação da pobreza, saúde e bem-estar. Esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, ou seja, tem um peso muito grande. Mas para você encaixar ele numa redação é muito fácil. Porque o negócio é saúde e bem-estar. Quantos são os temas de saúde e bem-estar que você tem de redação que você pode treinar para fazer? Vários. Então, pode ser uma boa mão na roda para repertório. Você pode usar na introdução, você pode usar na sua argumentação, tipo, baseado no desenvolvimento, no objetivo de desenvolvimento sustentável de número 3, saúde e bem-estar, é,
isso aqui deveria mudar, sei lá, na forma de, não sei, não consigo pensar no tema de saúde agora mais, mas, tipo assim, é uma coisa muito legal de se usar em redação. E aí, a minha dica pra forma como usar, né, não ficar decorando cada um, porque isso não é legal. Não, não, é muito difícil. Seria tipo, tem o tema de redação dessa semana. Vou lá dar uma olhada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ver o que pode encaixar para usar de repertório. Porque você vai ver que tem uns que são muito coringas para redação. O de saúde e bem-estar, eu acho que é um deles. Educação de qualidade. Tem muito tema que tem relação com isso. Cidades e comunidades sustentáveis, paz, justiça, instituições eficazes. Você tem vários temas que têm relação com esse único tópico, esse único objetivo, que você pode colocar o objetivo ali com ele. Então, se você começa a usar esses objetivos, você pode até acabar decorando uns. Por exemplo, eu agora acabei de decorar que o 3 é o de saúde e bem-estar, eu não vou esquecer mais. Então, tipo, eu poderia usar uma redação caso eu visse lá um tema de vacinação, por exemplo. Mas aí cabe a vocês, se acharem uma boa dica, né? É só uma dica mesmo que eu tenho que dar para vocês. E também, às vezes, falar com a professora de redação de vocês, porque ela vai saber ajudar melhor do que eu. Mas eu já usei algumas redações durante meu terceiro ano. E eu achava top, porque acaba só de você falar o nome e falar, tipo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, já te traz um repertório, fala que você sabe daquilo. E aí é foda. Mas e é um trem genérico, então é fácil de colocar. Não te exige saber sei lá o que, da ONU. Não, é só você citar ali e falar que você está se baseando naquilo e tá ótimo já. Mas é isso. Vou passar aqui. Essa é uma dica mesmo. É, E trazendo para uma outra questão, que é importante a gente trazer, é a questão energética do mundo e do Brasil. Porque quando a gente pensa na produção energética, a gente pensa em algo que está estritamente relacionado com a sustentabilidade, né? Por, e por que está estritamente relacionado com sustentabilidade? Porque você tem a energia como um dos principais fatores de emissão de gases de efeito estufa. Igual eu falei com vocês antes, né, que essa emissão dos gases de efeito estufa, o aquecimento global, eles são um dos maiores problemas ambientais atuais. A energia tem muita relação com isso. Se você olha esse gráfico, a energia é só 10%, mas aquilo ali são os processos energéticos que não estão envolvidos dentro de eletricidade e aquecimento, dentro de indústria, dentro de transporte, dentro de construções. Porque, tipo, primeiro que eletricidade e aquecimento é por produção energética. Na indústria também você tem uma produção energética na queima de combustíveis. Transporte você também tem produção energética por conta dessa queima de combustíveis fósseis. Então, e ainda tem os 10% que sobrou. Então, a energia impacta bastante nessa questão dos gases de efeito estufa. E não só isso. A energia também tem. A produção energética pode trazer também outros impactos ambientais e impactos sociais. É, então, ela pode ser negativa para o ambiente de outra forma, para a sociedade também, dependendo da forma como ela é produzida, etc. Só que, em contrapartida, ela é muito importante para a estrutura econômica mundial. Como que a gente vive sem energia atualmente? É impossível. Então, pensar numa energia que não impacte negativamente para o pro, pro mundo, para o meio ambiente, é exatamente pensar de forma de desenvolvimento sustentável. Porque a gente tem que pensar em algo que não vai impactar negativamente, mas ao mesmo tempo a gente tem que suprir a nossa necessidade econômica relacionada com energia, nossa necessidade estrutural. Porque olha tudo isso, eletricidade, aquecimento, indústria, transporte, construção, e entre outras coisas, são coisas que precisam de energia. Como que a gente vive sem isso atualmente? Então, pensar do desenvolvimento sustentável é extremamente importante na hora de a gente pensar a sustentabilidade em relação à energia. E são outros fatores também que a gente tem que pensar de forma sustentável e mudar e tal. Mas a energia é muito importante, bem simbólico quando a gente pensa nisso. E quando a gente pensa em energia, então a gente tem a energia renovável, né? Que
a matriz energética de fontes naturais que não se esgotam, tipo o sol, o ar, não vai esgotar. Vai estar sempre ali. Então, ou você pode produzir, tipo assim, em pouco tempo você pode produzir, não é uma coisa que exige séculos para se produzir. Então, é uma energia renovável, é que vem dessas fontes. Uma energia limpa é uma energia que não polui ou polui menos que energias tradicionais. Então, isso aqui para a gente ver que renovável e limpa são coisas diferentes, tá? E uma energia sustentável é uma energia que é renovável e que não produz esses impactos negativos ao meio ambiente. A questão de renovável, né, é que ela possui um equilíbrio de produção e consumo. Então, você consegue produzir e consumir energia sem que tipo, você consuma mais do que você produz, etc. Exatamente porque ela é renovável. Então, se você consegue que a matriz energética do seu país e do mundo seja majoritariamente sustentável, você já dá um passo muito grande em busca desse desenvolvimento. Porque você é renovável, você não precisa ficar extraindo recursos que vão acabar. E você vai tentar minimizar ao máximo os impactos negativos ao meio ambiente. Então, a ideia é essa, é buscar essas alternativas, essas energias alternativas que sejam sustentáveis. As fontes de então eu vou trazer aqui para vocês as fontes de energia renováveis e as não renováveis. E a gente vai ver cada uma delas. E o interessante é a gente analisar cada uma delas, porque igual eu falei, renovável não é a mesma coisa do que limpa. Renovável não é a mesma coisa que sustentável. Para ela ser sustentável, ela tem que ser renovável. Agora, para ela ser renovável, ela não necessariamente é sustentável. Eu pensei que podia ter confundido. Primeiro exemplo, a energia eólica, né, do vento, ela não traz impactos ambientais negativos, no máximo ali uma poluição sonora, só que igual eu falei, tipo, ela já minimiza muito os impactos negativos. Então é uma energia sustentável, igual a solar também, que é uma energia que vem do sol, não vai acabar o sol, também não gera impactos negativos, ambientais negativos. Só que o problema dessas duas energias é que é aquela coisa, né? Precisa de muito investimento na tecnologia, às vezes é um investimento muito caro, mas aí vai dependendo de cada condição de cada país. Você tem a energia de biomassa também, que tem sido popularmente utilizada, principalmente aqui no Brasil, que é a partir da queima de substâncias orgânicas. Cana-de-açúcar, milho, esses trem assim, que é plantado, e aí você queima, e a partir dessa queima você produz energia. Só que quando a gente pensa em queima, a gente já pensa em emissão de gases de efeito estufa. Só que no caso da biomassa, que é a sacada, é que aquilo que é produzido, aquilo que é emitido de CO2, de dióxido de carbono, né, a própria plantação e os próprios organismos, quando eles estão se formando, eles vão consumir. Então você tem uma autorregulação desse dióxido de carbono. Então você não tem um excedente para a atmosfera. E é esse excedente que é problemático, tipo assim. Porque quando você se autorregula, você cria um ciclo. Então você tá tudo bem. O problema não é emitir gás de efeito estufa. O problema é esse excedente que é produzido, é essa emissão maior que vai trazendo os impactos negativos. Então a biomassa ela consegue essa autorregulação. Porém, para você plantar cana-de-açúcar, por exemplo, se você não tem um controle daquela produção energética, faz uma coisa mais, né, local, assim, você pode acabar desmatando o Brasil todo, igual acontece, para a plantação de certas substâncias orgânicas. E aí o desmatamento, dependendo do que foi feito para essa plantação, ele pode ser muito prejudicial para o meio ambiente. Então, por mais que a biomassa seja renovável, não produza e não polua e tal, ela pode, dependendo da forma como ela é aplicada, né, realizada, ela pode sim trazer impactos negativos. Então, ela pode não ser sustentável, dependendo do ponto de vista e dependendo da forma como ela é aplicada e tal. Então, ter esse olhar crítico sobre cada fonte de energia que é interessante a gente analisar e ver que não é necessariamente porque é renovável ou porque não emite
gases do efeito estufa, que ela é uma ótima energia. É óbvio, a gente tem que colocar numa balança, né, daquilo que é pior e aquilo que é menos pior. Mas é importante a gente analisar cada um. Maremotriz também é uma forma bem tecnológica assim, de produção de energia, que utiliza do movimento da subida e descida das marés para essa geração de energia. E assim, pelo que eu saiba, eu nunca vi isso fazer impacto negativo e tal, e é até muito louco essa forma de energia, é um trem muito moderno. Só que é aquilo, é muito complicado que você fazer isso em altos casos, precisa de um investimento muito grande. E a última coisa que as pessoas querem, né, que o poder quer, é investir dinheiro em uma coisa que não necessariamente vai gerar lucro, sim vai gerar sustentabilidade. As pessoas não querem isso, ela quer o mais barato para atender a demanda dela e é isso, foda-se o resto. E além da maremotriz, a gente tem energia hidráulica, né, a parte das hidrelétricas, que utiliza da água dos rios, que movimenta as turbinas, assim, a queda da água vai movimentar a turbina e vai gerar energia. E, tipo assim, se você pensa numa hidrelétrica, utilizando ali o movimento da água e tal. E, tipo, você pensa, ok, não produz muito efeito negativo, pode produzir um ou outro e tal. Mas, tipo, então deve ser sustentável. E pode ser que seja mesmo. A hidrelétrica pode ser uma forma sustentável de produção energética. Só que o que acontece é que, tipo assim, muitos países abusam da energia hidráulica, incluindo o Brasil. A China também usa bastante hidrelétrica. E aí o que eles fazem? Eles vão construindo bastante hidrelétrica em lugares, às vezes, que não é propício, tipo assim, para construção, porque você precisa da queda, então da queda da água para gerar o movimento lá. Se você não tem uma queda natural, o que eles fazem? Eles vão construir uma barragem, tal, constrói tudo aquilo, que pode gerar, primeiro, desmatamento para construção, pode gerar um desequilíbrio em relação à inundação. Você pode acabar inundando parte da população local para essa construção. E você, com essa inundação, aqueles organismos que ficam abaixo d'água, eles começam a liberar metano. E aí você tem uma hidrelétrica que libera gases poluentes. Então, tipo assim, a hidrelétrica, por mais que na teoria ela pareça top, ela pode ser extremamente não sustentável, liberar gases de efeito estufa, trazer desmatamento e até questões sociais também, que fazem dela não ser sustentável, dependendo da situação. Tipo, você inundar uma parte tão grande que, tipo, vai pegar populações locais e tirar elas de lá. Tem até essa treta, né? Eu não vou saber o nome certinho, mas, tipo assim, até comunidades ribeirinhas, né, que moram na beira do rio, que perdem sua localização, mas, tipo, aldeias indígenas. Então, assim, você pode ser extremamente não sustentável utilizando uma fonte renovável. Assim, então, você tem um discurso lindo, ai, é renovável, é água, tá tudo bem, não vou queimar nada. Mas você pode ser escroto de qualquer forma. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico para cada é, forma de energia, assim, para ver o que melhor vai agregar para o desenvolvimento sustentável. Mas é igual eu falei, sabe? A gente tem que pensar também que não tem como ser perfeito, não tem como, do nada vai virar só eólica e solar e vai todo mundo ter energia para tudo e acabou. Não, a gente tem que pensar aquilo que traz, que é possível de fazer e que vai trazer um menor impacto negativo. E as fontes não renováveis, as fontes de energia não renováveis, que é o principal, né, são os combustíveis fósseis, que são petróleo, carvão e gás natural, que são queimados, né, nas termoelétricas. E nessa queima, como a gente não tem aquela autorregulação, que nem com a biomassa, você tem uma poluição por gás de efeito estufa pela sua queimada, né, pela sua queima, no caso, e que é extremamente nocivo para a sociedade e para gerações futuras, né, por conta do aquecimento global. E além disso, não, não só já faz essa merda, como você tem mineração e extração de petróleo, carvão, que pode ser muito ruim em questão ambiental, tipo assim, essa mineração, né? E também
porque você está pegando no caso, já que não é renovável, um produto que pode acabar, então você vai extraindo para acabar com aquele produto da terra, assim. E além, e a gente poderia falar também da questão social, por exemplo, mineração, que é um trabalho que muitas vezes pode ser colocado em trabalhos análogos à escravidão. Então, tipo, você tem várias problemáticas envolvidas, mas né, não vou entrar em detalhes nisso. Então, é uma forma de energia utilizada que é extremamente nociva. E a energia nuclear, que também, tipo, a sua matéria-prima, né, questão dos radioativo lá, também você não consegue na, na Terra de forma renovável. Então, é uma coisa que acaba. Então, se você abusar da energia nuclear, você vai abusar de um recurso que pode terminar. E aí, a forma como a energia nuclear funciona, né, que são os geradores. O gerador, eu vou tentar resumir aqui, gente, mas é tipo assim, um gerador, ele é ativado por uma turbina que roda, assim, que se movimenta a partir do vapor d'água que é esquentado e o vapor d'água que é produzido a partir da água sendo aquecida por um processo de fissão nuclear. Resumindo, o rolê nuclear esquenta uma água e aí essa água esquenta, movimenta uma turbina e gera energia. Basicamente isso. Tem ali um gifzinho explicando direitinho como funciona e tal. Mas é basicamente assim. E, tipo, todos esses materiais nucleares, né, radioativos, a gente já sabe, tipo, a gente já viu, né, questão de Chernobyl e tal, podem gerar acidentes extremamente nocivos. Lixo nuclear também tem, tipo, é um perigo se não é bem realocado, tipo assim. Então, a energia nuclear é bastante polêmica, porque você pode ter esses impactos extremamente negativos, ao passo de que você pode ter uma produção nuclear que não vá criar um acidente e vá lá, tá de boa, produzindo energia. Por mais que não seja renovável, se você não pensa nesses acidentes e tal, ela não traz um impacto negativo tão fodido igual de combustíveis fósseis. Então, tipo assim, às vezes pode ser uma alternativa. Não que necessariamente é o ideal, mas tipo, pode se tornar uma alternativa. Só que é muito polêmico a questão nuclear, porque tem muita gente que tem medo. Então, populações que têm medo e que não querem que tenha por conta de acidentes, né? Dessa questão toda. Calma, gente, vou só espirrar. Na verdade, eu não espirrar, calma. Calma que eu vi uma mensagem no chat. A queima de biomassa também ocorre em termoelétricas? Eu acredito que sim, porque termoelétrica está relacionada com a energia a partir do aquecimento, né? Por causa da temperatura. Mas eu posso dar um Googlezinho aqui para a gente garantir. Deixa eu olhar aqui. Mas, porque eu até tô acabando, viu, gente? Por isso que eu tô fazendo isso. Mas, voltando aqui, vou terminar. Hum, a termoelétrica é sim utilizada para as biomassas, porque igual eu falei, tipo, como é a parte da queima, então você tem a energia sendo formada a partir dessa questão da temperatura e tal. Então é o mesmo processo de produção de energia, assim, baseado no mesmo processo, só que com uma fonte diferente. Então, então você tem a termoelétricas de biomassa e tal. Mas quando a gente fala, tipo, termoelétrica, geralmente a gente pensa mais dessa forma tradicional, que é a questão do carvão, principalmente, né? Do petróleo. Então, acho que falam mais, tipo, termoelétrica de biomassa ou biomassa, assim, para ter essa diferenciação. Mas voltando aqui à energia nuclear, o único impacto que ela traz, além dos grandes acidentes, né, é a questão do o aquecimento da água. Geralmente uma usina nuclear fica tipo no mar, assim, igual em Angra dos Reis você tem uma usina nuclear. E aí, como eles usam a água para esquentar, depois que a água, eles voltam com a água para o mar, assim, ela esquenta bastante aquele ecossistema marinho ali e pode acabar prejudicando as espécies e ali desenvolvimento, mas é um problema, um impacto negativo ambiental, mas é aquilo que a gente estava falando, né? De colocar de uma balança daquilo que pode
minimizar ao máximo os problemas que estão acontecendo. E aqui opa, um último gráfico aqui, ó, só para a gente ter uma ideia assim da matriz energética brasileira, sobre tipo o que o Brasil mais usa. Então, hidrelétrica, massivo assim. Aí você tem energia, aí você tem biomassa, porque igual eu falei, o Brasil ele é bastante pioneiro assim por conta dessa produção de cana-de-açúcar e tal. Gás natural, derivados de petróleo, carvão e derivados, aí nuclear 2,4% e eólica 1,1%, tipo assim. Mas se você pensar a questão, tipo, gás natural, petróleo, carvão, é tudo termoelétrica poluente. Então, tipo, além da hidráulica, você tem essa forma de energia bastante importante no Brasil. Só que isso pensando porque o Brasil tem bastante água, então ele consegue ter bastante hidrelétrica. Por mais que ainda mais ele consegue ter várias hidrelétricas, algumas delas têm todos aqueles danos de produção, então não necessariamente é sustentável, mas ainda tem uma alternativa em relação ao modelo da termoelétrica, que traz aqueles poluentes dos gases poluentes do efeito estufa. Mas tem outros países que não têm esse potencial hidráulico que nem o Brasil tem. Então você tem muita termoelétrica. Com a indústria, né, você teve esse potencial de utilizar carvão e vamos queimar tudo, e é isso, tipo assim. Então, essa mudança da matriz energética, ela tem que acontecer de forma urgente. E, tipo assim, eu comentei com vocês, né? Agora eu tô confusa se eu comentei sobre estudos que já existem, que conseguem fazer essa mudança. Tipo, é óbvio, precisa de muito mais desenvolvimento e tal. Mas você já tem estudos que conseguem comprovar que pelo menos para o modelo de energia renovável, a gente já consegue fazer essa mudança. Tipo, trazer solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, para começar a fazer essa mudança no modelo vigente da questão energética. Tem até um estudo que, tipo assim, consegue fazer, fala que dá para fazer economicamente viável, que isso é, tipo, importante, né? Que igual está falando, são os diferentes aspectos. Então, você tem estudos que conseguem comprovar que dá para fazer essa mudança para uma matriz energética renovável, em sua grande maioria, né, de cada país, de forma economicamente viável. Você não vai ficar gastando um dinheiro absurdo, você não vai, tipo, vai ser melhor até economicamente, talvez. E, tipo, o estudo é tão completo que ele consegue fazer um plano para cada país, assim, de como fazer essa mudança. Só que aí a gente entra em várias problemáticas que a gente poderia ficar aqui horas falando. E uma delas é a questão geopolítica. A geopolítica do petróleo, dessas mineradoras que mineram carvão, das termoelétricas, eu não sei, mas do petróleo, do carvão, por exemplo, da mineração, são uma galera que tem muito dinheiro. Tipo assim, quem tem petróleo, quem produz petróleo, quem extrai petróleo, vende petróleo, tem muito dinheiro. E quer parar de vender petróleo? Não quer parar de vender petróleo. Porque, pensa, lembra na aula de Oriente Médio que a gente falou da questão do petróleo e tal? Pensa o Oriente Médio sem petróleo. Como que como que esses estados que estão ricos aí, Dubai, como que Dubai vai existir se não tiver petróleo? Não vai existir. Tipo assim, e se tem nomes enormes, Estados Unidos e tal, que vende petróleo, que pega petróleo lá no Oriente Médio e tal. E tipo, é muito complexo. E aí você vai parar de produzir petróleo por causa das gerações futuras e para garantir o bem do mundo? Isso do pensamento da pessoa que ganha dinheiro. Não vai mudar. Então aí o que a pessoa fala? Não, mas mudar a energia então é muito caro, não dá para fazer. Tem que ser petróleo. E aí começa aquela nossa visão e tal. Só que a gente, tipo, só que já dá para fazer a mudança, Frank. Já tem gente pensando nisso. E se a prioridade fosse mudar, teria muito mais gente pensando. A gente incentivaria a tecnologia para melhorar as outras formas alternativas, sabe? A gente iria atrás disso. Só que não há interesse do poder fazer isso, cara. Não é interessante para o poder público, na maioria dos países que utilizam do petróleo e tal, mudar, porque é a forma como eles ganham dinheiro, tipo assim. Então, é complexa a discussão, porque ela não é só sobre ser legal ou não ser legal, porque ela tem relação com o modelo do capitalismo, que você teria que alterá-lo, né? Tem a ver com a geopolítica dessas questões,
e com vários outros aspectos. Por isso que é uma questão muito complexa e que a gente dá a impressão que ela não anda para frente, que a gente não consegue mudar nada. É realmente muito difícil, porque você não é só falar, ai, você é malvado porque você desmata a árvore. Não é só isso. Se fosse só isso, era muito mais fácil, sabe? Mas é muito complexo, porque envolve várias questões, principalmente poder, porque tudo envolve poder e tudo envolve espaço. Basicamente isso, gente. É isso a aula de hoje. Pra gente ficar triste porque a gente não consegue mudar nada. Tô brincando. Tem que ficar revoltado e a partir da revolta mudar as coisas, tá? E a gente vai conseguir, com fé. Então, vamos parar de Eu falar aqui. lembro de uma vez que uma professora minha até me falou um negócio, tipo, de por que que prédios públicos, por exemplo, não têm energia solar, sabe? Tipo, você É, coloca numa escola, por exemplo, que dependendo, dá para servir não só a escola, mas sei lá, é a comunidade ao redor da escola, sabe? E criar uhum, um ambiente sustentável, né? Que a escola contribui para outras coisas, né? No bairro, enfim, na sim, comunidade. sim. Tá? Só que você não tem esse investimento, porque muitas vezes tem essas parcerias, esses tem com as coisas de energia, sei lá o quê, e aí, tipo, são muitos fatores que estão envolvidos nessa questão, muito além de só o apelo à preservação ambiental e tal. E aí o foda é que se você privatiza essas empresas de energia e tal, fica cada vez mais difícil mudar isso, né? De tentar implementar qualquer coisa que seja sustentável, porque aí esses caras não vão deixar de jeito nenhum, sabe? Exatamente. E quem vai ser dono de alguma coisa quando privatizar vai ser exatamente esse símbolo do capitalista, que está ali buscando lucro. Aí as pessoas falam, ah, mas já que ele vai tanto buscar o lucro, ele vai tornar as coisas melhores e mais eficientes. Sendo que não, ele vai buscar dinheiro para ele. E a partir do momento que ele busca dinheiro para ele, ele vai sucatear tudo aquilo que está envolvido, tipo assim, a questão sustentável, a questão trabalhista, é, vai aumentar o preço para ganhar dinheiro. Então, tipo assim, você tem que ter uma visão muito ampla da questão, porque senão você acaba sendo muito ingênuo achando que uma pessoa que é o cara que quer competir, quer ser o melhor, ele vai pensar nos outros. Não, quando ele está competindo para ser o melhor, para comprar uma empresa, para ganhar o dinheiro da empresa privada, ele não quer ser o, o cara da humanidade, ajudar o mundo. Ele quer o dinheiro dele, senão ele não estaria lá comprando uma empresa privada. Então, tipo assim, é isso. Boa observação. Essa questão da privatização é bem assim mesmo. Mas aqui, falando sobre o formulário, assim, né? Se querem continuar conversando, podemos. Mas sobre a questão do formulário, o tema mais votado foi geopolítica da guerra das Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eu acho que é muito legal. É bastante complexo, a gente vai ter que estudar bastante também. Mas é um tema muito legal. Gostei que vocês escolheram ele, porque a gente não fala sobre isso, né? A gente não aprende sobre isso na escola, a gente não vê. Então, acho que vai ser da hora a gente aprender. E aí, tipo, a gente vai vir também com a professora de redação, que vai falar sobre, vai, tipo, pegar linha do nosso raciocínio, e aí vocês vão também produzir uma redação depois do aulão, assim, que vai ficar bem legal, porque, querendo ou não, esses assuntos é, da geografia, igual te dei o exemplo para vocês hoje dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, esses assuntos, a própria sustentabilidade, tudo isso são repertórios que vocês precisam usar nas redações de vocês. Quanto mais vocês adquirirem os conhecimentos, mais podem ser os mais aleatórios do mundo, mas se adquirirem esses conhecimentos, vocês conseguem ter um repertório legal para fazer redação e tal. E não só para fazer redação, né, gente, mas para o mundo, assim. E então vai ser legal esse trabalho do aulão, porque a gente vai poder trazer isso para redação também e ser bastante prático. Mas no mais é isso. Vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Eu vou parar de gravar a aula aqui.